Hoje é o primeiro dia de Fatores Humanos e eu vou abordar ciúme. Ciúme é uma coisa assim que assola a humanidade, começa com os casais, depois pode passar pelas relações de amigos, ou amigas e vai passando por tudo quanto é lugar. O ciúme é uma coisa que não é tão simples de se explicar. Eu vou começar colocando o que eu penso sobre algumas reações humanas. O ciúme, algumas pessoas dizem que é um sentimento ligado ao cuidado do outro, ligado à relação que a gente tem com uma determinada pessoa. Eu não vejo o ciúme como um sentimento, eu vejo o ciúme como uma emoção. Tá? Sentimento para mim é um outro nível de trabalho da nossa arquitetura psíquica. Então você pode, se você achar, Moisés, o que você está falando aí você pode ir lá no foradocorpo.com e colocar esse questionamento. Vai ser bacana a gente continuar o bate-papo e aprender mais, eu aprender mais também. Mas eu vejo o ciúme como uma emoção, ele é uma coisa reativa, ele não tem muita lógica, não. Primeiro porque a pessoa, ela sente uma ameaça, e essa ameaça tem a ver com a perda. A perda, ela implica imediatamente, quando você perde alguém para alguém, você fica com ciúme. A ameaça de perda, desculpa, não é a perda, mas a ameaça de perda você já fica com ciúme. E o ciúme ele pode chegar no nível doentio, ele tem aquele ciúme que é bem simplesinho, bem tranquilo, ameno, tem aquele que já é mais médio, moderado, tem aquele que é severo ou muito severo, depende do nível que a pessoa sente essa ameaça de perda. Ameaça de perda de, por exemplo, uma afetividade direcionada para alguém, do que a gente tem, da carência dessa afetividade que a outra pessoa nos proporciona. Bom, se a pessoa tem um nível de dificuldade muito alto, ela é muito carente, é óbvio que o ciúme vai a um nível insuportável. E a reação da pessoa, uma pessoa ciumenta, poderia ser uma reação comum de falar, olha, eu estou sentindo ciúmes de você, eu estou sentindo de uma amiga, de um amigo, do namorado, da namorada, da esposa, do marido, não importa. Estou sentindo ciúme de você com essa pessoa, com aquele grupo de pessoas, ou com uma atividade que você está fazendo, porque isso está implicando um sofrimento, é como se você estivesse perdendo alguma coisa. Aí, se a pessoa consegue se expressar assim e a outra tem o bom senso para entender, esse ciúme pode ser resolvido. Mas aquele ciúme que realmente é doído, que é imenso, ele vai ao nível da agressão física, vai ao nível das palavras de baixo calão. Tem pessoas que até matam por conta disso, por causa do ciúme, por não permitir que o outro tome um caminho ou faça alguma coisa, ou se sinta realmente traída devido ao grande nível de carência, que é a carência, do meu ponto de vista, eu ainda vou falar sobre ela num outro momento, mas a carência ela é forte nas pessoas. Nossa carência é um sistema meio doentio de vida. Nós precisamos ter alguém do lado, ninguém consegue viver sozinho, que é a ideia que nós aprendemos. Nós aprendemos que socialmente é assim, o homem tem que ter uma companheira e a mulher tem um companheiro, e dessa forma a gente vai fazendo o caminho aqui na Terra, crescei-vos e multiplicai-vos, aquela coisa toda. O resultado disso é que quando você cria vínculo com alguém, essa pessoa fica quase imobilizada. O ciumento, ele é assim, ele imobiliza o outro. O outro não tem o direito de fazer as coisas, porque se fizer alguma coisa fora da vista dele, ele se sente traído. E o ciúme nasce com uma rapidez, numa velocidade muito alta. Por isso que eu digo que o ciúme é uma emoção. Ele não é um sentimento. Sentimento é uma coisa que você constitui no percurso da tua vida. Sentimento, a gente poderia estar falando de amor.
O sentimento é uma relação de amor. Não existe uma coisa instantânea que seja sentimento. As coisas instantâneas são reativas, são emocionais. Isso é um ponto de vista meu, né, que pode ser questionado e ótimo, se for questionado eu vou conversar para entender melhor. Eu quero entender, não quero ter simplesmente razão nas coisas que eu me proponho. Mas eu penso que essa situação de ciúme, ela se torna obsessiva, principalmente se acontecer um evento na vida de uma pessoa, né? Então, a esposa está lá com o marido, de repente, uma amiga dela olha para o marido e ela já sente que aquilo ali foi uma insinuação ou coisa desse tipo. Se o marido olhar para essa mulher e sorrir ou brincar com ela, pode ter se fechado, né, exatamente dentro da esposa a ideia de que ali já tem alguma coisa. Pode não ter nada, mas eu não estou falando do que está acontecendo fora, estou falando do que está acontecendo dentro da pessoa, que é um contexto emocional que precisa ser resolvido, porque essas coisas podem ser conversadas, né? E aí pronto, dentro da pessoa já está acontecendo alguma coisa, qualquer situação, qualquer olhar, qualquer palavra, qualquer aperto de mão, qualquer beijo no rosto, já confirma a cada dia mais. Imagine se a pessoa está nessa situação e recebe uma ligação. Então, estou falando de um casal, né, uma mulher, e citei que a amiga, né, olhou para o marido e ela achou que estava... Imagina se essa amiga liga para o marido para bater um papo. Pronto, já está feita a confusão, né? Isso já vai se tornando uma coisa obsessiva de um nível de sofrimento muito alto. A pessoa não consegue mais dormir em paz. Tudo para ela é guerra. E eu estou dizendo isso e penso que a gente tem que observar, dar uma paradinha e falar, por que eu sinto essa coisa de ciúme? É uma coisa reativa. Veja, se você não adquirir maturidade emocional, né, psíquica, para lidar com a vida, tudo que está à tua volta vai ser ameaça e sofrimento. A gente não vai aceitar nada do outro. Tudo que o outro trouxer para a gente vai ser sempre uma ameaça. Mesmo quando a pessoa traz algum elogio, quando a pessoa traz um presente, é sempre a desconfiança. Então, é bom a gente entender como isso funciona para poder viver feliz. O ciúme, ele é uma coisa que leva a gente a uma vida infeliz, uma vida de sofrimento, né? E eu penso que se você não consegue resolvê-lo dentro de você, talvez seja melhor não ter ninguém, para que você não fique sofrendo à toa, né? A gente tem que se relacionar com as pessoas, a gente tem que confiar nas pessoas. E aí você vai dizer, mas tem pessoas que a gente não pode confiar. Então, procura aquelas pessoas que você vê que têm mais bom senso, que são mais maduras, que você acha que você pode se relacionar com um nível de confiança, né? Normalmente a gente procura pessoas muito iguais a nós. Pode ser que uma vez ou outra a gente erre, né? Mas a gente tem que entender que o outro tem algumas coisas que são parecidas, né? Ou antagônicas, certo? Coisas que a gente gostaria de fazer e não faz por conta dos nossos limites internos, das nossas regras, dos nossos medos. E aí está criado um conflito nuclear dentro do seu coração, né? Que eu diria nem que seja coração, mas na região emocional do ser, né, nessa parte abaixo do nosso, né, coração físico. O ciúme não é uma boa ideia, não, né? Não é uma boa ideia e penso que a gente tem que aprender sobre ele para não sofrer coisas que nós mesmos criamos em detrimento de coisas que nós vimos. Então é importante a gente fazer essa leitura, ser mais expansivo, sair daquela casca que nós criamos de defesa. E você vai ter uma vida mais feliz, mais alegre e também com mais espaço, né? Que eu considero que é muito importante esse espaço. Tá certo? Então agora a gente vai se encontrar no próximo... Deixa eu só ver aqui. Fatores humanos, nós vamos nos encontrar no constrangimento. E eu vou contar uma história para vocês sobre isso. O nosso site é o www.centrodeestudos.org.
Nós temos o nosso blog, que é o foradocorpo.com, que você pode acessá-lo, inclusive, para colocar as questões sobre esse assunto que a gente está falando. E nós temos também o nosso Amigos do SEC, que é um espaço no Facebook que você pode participar com aquela turma maravilhosa que está lá. Tá certo? Então, a gente se encontra no próximo Fatores Humanos, e dessa vez eu vou falar sobre o constrangimento. Fatores humanos, nós vamos falar sobre constrangimento. O constrangimento ele aparece até na legislação, né? Existe pena por constrangimento, pelo que eu sei, de 3 meses a uma multa, né? Então, depende de como foi esse constrangimento. O constrangimento pode ser mediante violência, né? É uma coisa, se você ficar ameaçando a pessoa. Então, esses são constrangimentos sérios, que pode ser grave, mas existem outros tipos de constrangimento. O ser humano ele tem uma habilidade incrível em arrumar recursos para poder viver, né? Eu acho que é para poder viver. Não digo que não existam situações que sejam difíceis, mas nós criamos regras sociais, criamos inúmeros conceitos, preconceitos, condicionamentos. Depois, quando a gente tem que quebrar isso aí, fica difícil. Aí, imagina uma situação de um casal, olha só, um casal, eu estou contando essa situação porque eu vi, né? E foi uma situação bastante engraçada. Isso vai se relacionar até com a primeira gravação que eu fiz, em que eu estava falando sobre o ciúme, né? Mas eu estava num local que era uma comemoração, né? Era um aniversário, e chegou um casal. Quando esse casal chegou, o rapaz que estava lá, que chegou com a moça, né? Ele olhou para uma moça que estava lá e falou assim: eu não acredito, você aqui e tal. Aí ele colocou aquela alegria toda, largou a namorada, foi lá e deu um abraço e ficaram juntos se abraçando, e aquela coisa foi muito séria, porque eu só fiquei olhando aquela situação e os dois se abraçaram. Engraçado, porque ele pegou a cabeça da moça, beijou na testa dela, beijou no rosto, né? Passou a mão no cabelo. Foi um negócio que eu diria impressionante de afeto, de carinho. E a namorada que estava com ele ficou extremamente nervosa, começou a gritar e partiu para cima do namorado, né? E aí começou a bater nele, né? Foi um negócio assim. Eu, do meu lado aqui, eu comecei a rir, porque eu não estava entendendo direito porque que ela estava fazendo aquilo. Mas foi uma coisa bem assim, né, com cargas emocionais vindas lá do, né, sabe, de toda a parte mais emocional do ser. E aí o pessoal segurou, porque ela começou a bater, dar tapa nele, e partiu para dar um tapa na moça também. Aí todo mundo segurou, mas o que está acontecendo, né? E aí a impressão que a gente tinha inicialmente é que ela ficou com uma raiva a um nível de ódio, né? Uma raiva exacerbada. E ele falou: mas o que está acontecendo? Por que você está fazendo isso? Né? Aí a situação já era de constrangimento, né? Porque imagina, você está numa festa de aniversário e começa um negócio desse. E aí ela falou assim: você está abraçando, né? Quando ela falou isso, ela estava querendo dizer: você está abraçando outra mulher, né? Só que a mulher era a irmã dele. Então, ele ainda tentou se defender, dizendo: mas ela é minha irmã. Eu, de verdade, naquele momento, não entendia se a moça lá, ela sabia que era irmã ou não. Mas o nível de violência, como ela se investiu, parecia que ela não sabia de nada, né? Ou não queria saber. E aí o rapaz ficou numa situação
constrangedora, porque imagina, você tem alguém do teu lado e acontece isso e vira um bolo emocional, a festa inteira foi, né, foi envolvida. E ele falou, mas é minha irmã. Falou, mas o interessa é que é sua irmã. Sabe quando a coisa foge do controle? Aí, nessa história toda, as pessoas se reuniram, pegaram a moça, levaram, e a festa ficou meio... Eles tiveram que ir embora, né? Uma situação bem... Isso é um constrangimento total. O constrangimento ele tem a ver com vergonha, né? Com situações em que você não sabe muito o que fazer, né? Ficou tudo desorganizado ali para você, e aí o que você faz? Está todo mundo te olhando e dizendo, por que você está fazendo isso? E essa foi uma situação que eu estou relatando, porque o constrangimento ele pode ocorrer com a gente nas várias situações da nossa vida, né? Você imagina que... imagina uma situação em que uma pessoa, uma mulher, né? Eu estou me referindo aqui, eu espero que as pessoas entendam que as colocações que eu faço não têm em nenhum momento a intenção de ofender ninguém, de magoar, nem nada, tá? E se alguém se sentir ofendido ou magoado, eu já estou, por antecedência, pedindo desculpas. Mas imagina uma pessoa que é muito gorda, né? E quando chega alguém que não sabe de nada, fala assim, nossa, você está grávida de quantos meses, né? E a pessoa diz, eu não estou grávida. O ambiente vai parar, com certeza. Se tiver muita gente em volta, vai ficar desagradável, né? Porque é uma situação constrangedora. Então, nós somos muito bons para fazer esse tipo de coisa, né? Eu já passei por várias situações que foram engraçadas, eu acabo rindo, né? Eu sempre dou risada, porque eu acho que você ri. Até quando a pessoa te ofende, é melhor você rir, né? Não tem jeito. Não acho que confronto, essas respostas violentas, respostas de raiva, não vejo que elas nos levem a nenhum lugar. Mas o constrangimento, ele causa, sim, uma situação desconfortável para aquele que está sofrendo essa situação. E eu penso que é uma coisa para ser aprendida também, porque isso é um tipo de comportamento humano, né? O ciúme é um comportamento humano, o constrangimento é um fator humano, né? Mas é um fator humano, né? Que resulta em comportamento. Então, acho que isso é para que a gente possa, falando sobre esse assunto, entender mais sobre nós mesmos, né? Nós ficamos, às vezes, irados com pequenas coisas, desconcertados com outras, envergonhados com outras, humilhados com outras, e talvez porque a gente não consiga enxergar direito o que tem à nossa volta, né? Então, tem situações que você sofre, que você é a vítima e que você acha que você é o culpado, não é verdade? E não é assim, você tem que saber exatamente a situação em que você se encontra, para você poder viver feliz, né? Essa coisa da culpa que nós vamos falar na próxima gravação, você vai ver que é interessante, porque o constrangimento, ele pode fazer um bolo emocional que você nem sabe quem é o culpado, né? Essa situação do rapaz que estava lá, se abraçou com a irmã e tudo, depois ele se sente culpado, porque já pensou, eu abracei né? É interessante que o ser humano ele mistura as coisas. Os nossos papéis eles não ficam bem definidos, né? Não fica bem definido. Então, imagina que o irmão anda com a irmã abraçado, né? Aí pronto, cada um vai interpretar de um jeito. O ser humano ele não sabe falar, não, isso aqui é irmão, ela é irmã, né? Mas a gente mistura. Né? Nossa cabeça ela está cada vez com menos parâmetros de bom senso, olha o que eu estou falando, de bom senso para que a gente enxergue as coisas com o coração ao invés de enxergar com a emoção. Nós estamos trabalhando para realmente enxergar tudo com a emoção. Então é um bolo só. A família em si, as organizações familiares, onde os papéis são bem definidos, então o pai age como um pai, a mãe como uma mãe, o filho como um filho, isso a gente está perdendo, né? Tem filho que já é pai do próprio pai, quer dizer... Olha a que ponto nós fomos chegando, e até por
porque nós criamos essa situação, né? Nós vamos trabalhando assim. E o constrangimento, ele está dentro do âmbito dos valores que nós perdemos, das coisas que nós não conseguimos enxergar direito, no sentido de que aquela pessoa constrangida, além de ela ser a pessoa que sofreu o constrangimento, ela também é o algoz de si mesma, né? É isso que às vezes acontece com a pessoa. Ela é culpada de ser constrangida, né? Constrangimento é uma coisa para ser de verdade entendida, para a gente levar uma vida melhor, né? Eu fico sempre pensando em levar a vida melhor. Como levar a vida melhor? Entendendo o que nós somos, né? As situações, aprendendo a rir mais, né? Nos livrando do nosso ego, que é um alvo muito fácil para qualquer tipo de situação, né? Situação de vergonha, situação de medo. O nosso ego é pródigo para isso. Ele é um alvo com um ponto no meio. Então, o ego do outro pode te acertar a qualquer momento. Na próxima vez nós vamos falar sobre culpa, né? Fatores humanos, nós falaremos sobre culpa. Para você ver que maravilha que nós somos. Estamos trabalhando aqui, estamos conversando para nos entendermos melhor. E se você tiver dúvidas, aí você vai no Fora do Corpo e põe os itens, porque de verdade aqui eu estou falando muito en passant, estou levantando esses assuntos, mas esses assuntos podem ser detalhados, esmiuçados, para que a gente possa entender melhor o que nós somos. Então aí você fica à vontade de falar, ó, Moisés, isso aqui. Aí a gente vai conversar sobre detalhes desses assuntos, tá? Aqui é mais levantar mesmo a questão, né, e depois a gente pode conversar mais sobre isso. Então nós vamos nos encontrar no próximo Fatores Humanos.